Olá, pessoas! Tudo bem? Vocês estão vendo e ouvindo o Do The Math. E hoje a gente vai ter uma conversa que talvez tenha gente que vai acabar chateada, porque a gente vai mostrar quem é que está só no discurso de centralidade do cliente e como é que se sai desse discurso e de verdade faz isso acontecer. Você sentir um sintoma, talvez você tenha um guia. Não é isso, Fabiana Amaral? É isso mesmo, e a gente vai falar sobre uma empresa que certamente todo mundo conhece. E para isso a gente está com a nossa convidada, que é a Natália Calisto, diretora executiva de gestão do consumidor do Grupo Boticário. Nath, é um prazer te receber aqui no Dudamar. Obrigada, pessoal, pelo convite, né? A gente estava falando que demorou para acontecer, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Muito, nossa, estamos animados para esse papo. Nath, assim, a gente sabe, o Boticário ele dispensa apresentações porque certamente todo brasileiro o conhece. Mas tem um lado que talvez o tamanho nem todo mundo saiba. Como você conta um pouco de o que é o Grupo Boticário? Sim, acho que primeiro para começar é um grupo, né? Então, claro que a marca mais icônica e famosa é a marca Boticário, mas a gente tem diversas marcas, como Eudora, quem diz Berenice, Vult, Truss, né? Então, Beleza na Web. Então, também temos um varejo que vende marcas que não são do grupo, né? Então, é um grupo gigante, né? No ano passado, a gente está falando aí de 36 bilhões de vendas, né? Então, a gente está presente e recentemente assumimos a liderança de mercado, né? Então, estamos muito felizes porque é muito trabalho. E também, assim, acho que relembrar o tamanho da marca Boticário, né? Você falou, todo brasileiro conhece, todo brasileiro tem alguma história com o Boticário. A gente está presente no território brasileiro inteiro, né? 99%, 4 mil lojas próprias, é o maior varejo de beleza do mundo. Então, recentemente também a gente ganhou esse reconhecimento. E tem aí, né, canais diversos, né? Não só as marcas, mas os canais diversos, né? Então, loja, e-commerce, nossa venda direta. Então, assim, é realmente um ecossistema bastante grande e diverso aqui, né, pra gente atender o nosso consumidor. Deixa eu aproveitar o seu gancho, Nath, que você veio comentando agora a estrutura e acabou falando de marcas diferentes, que têm seus produtos diferentes, que têm canais, e a gente começou a falar de colocar o cliente no centro. Eu vejo muita empresa que quando tem esse nível de complexidade, na verdade ela opera por canal, ela opera por produto, ela opera por região, não opera colocando o cliente no centro da equação. O que você acha que é a maior dificuldade que se existe? Vamos começar já com um problema clássico, né? Para sair do discurso e dar um primeiro passo para isso. Por que você acha que todo mundo fala, portanto, quer, mas a gente vê poucas empresas executando? Eu acho que eu fiquei refletindo bastante sobre esse tema, né, mas eu acho que numa empresa, conscientemente, né, funciona essa, vira e fala: "Olha, hoje eu vou maltratar o cliente, hoje eu não vou ser consumer centric", né. Eu acho que o que diferencia a teoria da prática é que a disciplina de cliente, ela precisa de convicção, né, porque é claro, quando no dia a dia, o canal que vende, né, a gente tá falando que é aquele produto que vende, então, precisa de uma convicção no sentido de essa disciplina ter um pouquinho de um terreno fértil para ser construída, e aí isso ajudar, né, e começar a ser um linguajar da empresa. Então tem que ter um olhar de o C-level ou a liderança mais sênior de provocar isso na organização, e aí os músculos serem criados, né. Então acho que talvez o que falte é esse passo, né. Então assim, ninguém fala: "Hoje eu vou maltratar o cliente, vou tratar mal o cliente", mas, como precisa desse passo, né, de construir estruturante desde coisas mais simples como base de dados. Então, sei lá, se você tem muitas marcas, e essas marcas elas têm base de clientes de um site, de outro, tem um trabalho, se você quiser ser realmente consumer-centric, falar: "Eu tenho essas bases unificadas", que exige um primeiro passo de construir isso para você ir capturando o valor aos poucos, né. Então, eu acho que essa para mim é a principal diferença, e eu acho que também, claro, quando a voz do consumidor está na sala, então quando você toma uma decisão e você tem KPIs atrelados ao consumidor, quando você sabe medir isso, quando isso de alguma forma está atrelado a alguma remuneração, de executivos, de board, então isso naturalmente vai acontecendo, né. Mas acho que quando você vê isso na prática é quando, se você tem que tomar uma decisão que ela é mais dura e é a primeira vez que o consumidor é a primeira variável, aí você vê que a coisa funcionou, né, então. Mas é isso, precisa de um pouquinho de convicção, porque é isso, funcionou o modelo da forma como vinha, né, um canal, uma marca. Então você
capturar valor de uma coisa que talvez as pessoas ainda não consigam materializar. Então, acho que esse é um dos grandes papéis dos profissionais que estão lidando com o consumidor, né? Como é que sai de um campo teórico e conecta muito bem com a prática, com o negócio, para não ficar uma coisa na torre de cristal, né? E assim, ser uma coisa bem focada na prática. Tu colocou uma camada de design organizacional, né? Tu colocou uma camada de incentivos, mas eu considero a camada de convicção, que a gente poderia traduzir para uma linguagem corporativa, de uma cultura que vem na frente de fazer isso, porque a pessoa ela não pode ser receber uma represária porque uma decisão dura em prol do cliente foi tomada. Pelo contrário, todo mundo teria que, não, beleza, foi em prol do cliente, então tá tudo bem. Você sabe, pegando isso que você falou, Marcelo, eu fiquei pensando que deve ser um dos pontos mais difíceis quando você tem, por exemplo, se uma empresa ela vai olhar para o cliente de verdade, ela não está olhando necessariamente para o fechamento só do quarter, para o fechamento daquele ano, porque muitas vezes ela pode ter que tomar decisão que, num horizonte um pouco mais longo, se ela olhasse só para o produto ou só para a empresa, ela não tomaria. Então, me dá a sensação de que as empresas que realmente estão centradas, elas estão centradas no cliente, olhando para longo prazo, que é a relação que eu vou construir. Eu vou ter esse lugar do cliente na mesa de decisão, não tomar uma decisão só. Vou pegar um exemplo, tá? Quando a gente olha agora, a gente está falando de 2026 e a gente sabe que, sei lá, o Mercado Livre está investindo um monte para fazer um centro de distribuição na China. Se você pensar que é um investimento altíssimo. Se eles fossem só estar preocupados com o valor que eles vão fechar o ano, por exemplo, provavelmente eles não tomariam essa decisão. Quando eles estão olhando para longo prazo, como é que eu vou ter uma estrutura capaz para entregar melhor para os meus clientes no fim do dia, isso faz sentido esse investimento, né? E deve ser a parte mais difícil de repente, de uma empresa ter essa cultura. Eu acho que sim, ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa ser ambidestro, né? Porque acho que tem um grande risco quando a gente fala então a gente está olhando para o consumidor. E de ser algo, às vezes, utópico, né? O que eu quero dizer? Então o consumidor, ele gosta de tal coisa. Mas sei lá, às vezes é uma linha de produto que a gente precisa descontinuar por algum motivo que não faz mais sentido para o business, né? Então, você tem que estar conectado. Então, acho que sim, você tem que ter o olhar de longo prazo, e você toma decisões com o olhar de mais longo prazo. Mas eu acho que a grande sacada também de quem está nas cadeiras de consumidor e precisa colocar a temática para rodar é conectar também com o curto prazo. Não dá para só falar, lá na frente a gente vai ver esse benefício, mas a gente está construindo, o nosso grande objetivo é chegar nesse lugar. Mas quais são os milestones, né? Quais são as coisas que você vai capturar de valor ao longo do tempo? E acho que isso obriga o time a ser muito sharp, muito direcionado tem coisa que eu vou capturar valor rápido e fácil. Então eu vou fazer isso daqui primeiro. Tem outras coisas, cara, que tem um super valor, só que eu vou demorar mais para capturar isso. Talvez você vai construir isso mais aos poucos, né? Eu acho que isso ajuda também a manter a convicção, porque criar a convicção de o consumidor é importante, isso é fácil, é o que você falou, todo mundo fala isso na prática, o consumidor no centro, o consumidor no centro. Mas na hora que o bicho aperta do curto prazo, se você não tá muito conectado e falando assim, olha, isso daqui que a gente trouxe de resultado, vamos manter esse investimento, não faz sentido só tá ali lá no longo prazo, né? Então acho que a gente precisa ser ambidestro nesse sentido, para ser tangível e para trazer as pessoas para perto, né? Que o consumidor está vindo para somar e não para tomar um espaço ou para competir. Não é né? É o canal eu consumidor, é o produto eu consumidor, ou ao contrário, né? Consumidor e produto e você tá falando canal. De ambidestria, só que quando a gente olha, vamos pensar na plataforma de comunicação para manter o cliente no centro, que foi o que me veio na cabeça agora, com essa coisa da complexidade aumentando muito. A gente tem IA que tá mimando todo mundo, né? A pessoa, primeiro que ela fala que todo mundo é genial, né? Todo mundo é genial. E do outro lado, a gente tem ali tudo virando mídia, né? Tudo é mídia. Então a gente tem retail mídia, agora tem o mídia, as Smart TVs tendo embedded mídia, né? Que era um teste exclusivamente do Prime, que já... Então, tudo é mídia. E a gente tem a IA mimando todo mundo. Como é que a gente consegue, nesse mundo cada vez mais complexo,
estar próximo? Ou a gente só consegue estar próximo porque a gente tem essa tecnologia toda? Eu acho que sim, a gente antes conseguia estar próximo porque a escala era muito menor, né, então lembrando, o Boticário em 1977 foi fundado como uma farmácia de manipulação. Não tem nada mais personalizado do que uma farmácia de manipulação, né, você tem um problema específico, você vai lá, vai ter uma fórmula para você. Para você fazer isso em escala para 4.000 lojas, mais de 25 milhões de clientes, sem a tecnologia você não consegue fazer isso. Então eu acho que a tecnologia é muito habilitadora para uma personalização e para um conhecimento cada vez mais profundo e encantamento do consumidor. Então eu acho que a IA, ela nos ajuda muito, né, nesse sentido de você olhar para essa massa de dados e entender. Padrões é o mais fácil que ela faz, mas talvez pegar alguns outliers que a gente talvez não conseguiria pegar com, com tanta facilidade. E nos ajuda também a traduzir, porque às vezes a gente também tem muitos estímulos, né? Eu posso ofertar isso, posso ofertar aquilo, posso ofertar. Tá bom, o que para esse cliente, dentro dessa jornada, pode ser mais mobilizador? Então a gente fazer a IA nos ajudar a decidir e tirar a carga cognitiva de uma pessoa de loja, né? Que eu quero que ela esteja focada em olhar no olho do cliente, em ter essa experiência e fazer ela experimentar um produto. E a oferta, eu quero facilitar isso para ela, né? Então, o que tá dentro do mob shop dela para ela falar, então, para você, baseado até no seu histórico de compra, você não quer levar isso daqui para complementar? Ou, putz, acho que o seu perfume tá acabando, você não quer levar um outro? Então, isso facilitar essa parte, né? Mas ao mesmo tempo em que ele tá focado na parte mais humana do negócio. E aí, só a tecnologia para fazer isso. Então, de novo, a ambidestria, né? De não ser. Não é um ou outro. Um e o outro, eles se complementam e ficam mais potentes, na minha visão. Ô, Nath, você falou sobre. São vários pontos, né? Porque tem canal físico, daí você tem canal digital, daí você tem as franquias, daí você tem venda direta, você tem, no caso do Grupo Boticário, você tem mais até de repente do que outros tipos de varejo. O que você, até de repente na sua experiência, não só agora, mas na passada, o que você vê que é o maior erro ou talvez o maior desafio que as empresas têm para conseguir medir de verdade e entender esses pontos que são não necessariamente conectados? Super, acho que tem algumas. Acho que a primeira dificuldade é querer medir tudo igual. Então, tudo servir para a mesma coisa, né? Eu acho que nessa jornada que a gente tem de consumidor tão múltipla e cada vez mais fragmentada, é muito difícil dizer, olha, aquele canal foi o determinante para a conversão, que você teve todo um ecossistema para isso. Então, a maior dificuldade é ter a mesma métrica para tudo. Então, querer medir tudo igual, porque cada um vai ter um papel. Acho que a fragmentação também é muito difícil, né? Porque eu tenho dados. Vou pegar exemplo de mídia, que talvez fique mais fácil. Eu tenho dados do offline, do digital, que eu tenho divisão por hora a hora, estado, tudo super fácil. E eu tenho dados de offline que não estão no mesmo lugar. Então, eu preciso fazer essas bases se conversarem. Então, isso daqui é um desafio. E eu acho que o desafio agora é como que a gente incorpora a visão de incrementalidade, né? Então, assim, não só ROAS, mas assim, aquele ponto de contato que ele me gera de incremental. Isso é muito difícil quando você tem tantos pontos de contato. Então, acho que a gente tem evoluído cada vez mais em metodologias que nos ajudem a destrinchar o valor de cada um, no lado do incremental e métricas diferentes. Então, assim, sei lá, você tem coisas que vão ser muito melhores para uma conversão direta. Tem outras que são muito melhores para a criação para uma imagem de marca. Mas daí como é que eu correlaciono a imagem de marca com o que vende, né, a mobilização de venda, né? Então, mas são KPIs importantes. Se eu não faço, eu não vendo depois, né? Depois eu mingo o meu funil. Então, acho que não sei se eu respondi tua pergunta, mas para mim você querer medir tudo igual, com o mesmo objetivo, mas a incrementalidade é complexa e a multiplicidade de dados também é muito difícil. E a gente, por mais que tenha todo esse ecossistema, diferente de talvez mercado financeiro, né, que até por legislação eles precisam ter muitos dados sobre você para score de crédito e tal. A gente não tem toda a jornada 100% tagueada, né? Eu não sei dizer se o meu cliente comprou em alguns canais. Por exemplo, a gente vende em canal não proprietário, vendo numa farmácia. Eu não sei exatamente ali o que vendeu. Tem métodos pra gente saber, né? Eu acho que correlacionar.
Mas eu não tenho toda a jornada tagueada. Então eu tenho que, em alguns lugares eu tenho ela 100%, em alguns lugares eu tenho que fazer alguns assumptions. E assim a gente vai. Acho que o mais importante é evoluir constantemente. Acho que não se dá por vencido de, ou não dá para medir. Você vai criando também esses métodos, né? E aí você também vai provocando o mercado, vai. Exemplo, LLM, né? É muito difícil medir hoje, não o tráfego que vem de LLM, que isso a gente consegue ver, mas qual foi a busca, o prompt que gerou aquele resultado, como que eu tô versus concorrência, nem existe esses dados. Não. Significa que eu não posso pegar alguns proxies para medir? Não, né? Eu tenho que fazer. Então, Eu fico aqui pensando porque a gente até agora não tinha. A gente trabalha bastante com o mercado financeiro, mas mesmo assim tem coisas que não estão na web. Né? Tem coisas que você vai comprar um carro, a escolha do carro e o financiamento estão desconectadas em tese, mas uma depende da outra. Então, para isso a gente começa a criar modelos, a gente começa a criar. O ponto é que já era complexo, né? Não era fácil. Mas agora a gente tá entrando num outro cenário, porque o teu exemplo de LLM é um exemplo ótimo. Eu tava numa roundtable há um tempo atrás, exatamente sobre a morte do clique, a morte do last click. Porque o pessoal, cara, vamos lá. Parte da minha decisão de compras, a gente inferia por tráfego orgânico, por consumo de web. Hoje a pessoa entra, ele faz uma busca, num LLM, ele compara lá dentro 4, 5 itens, ele pede os vídeos do YouTube que provam aquilo. Então, a informação que prova, muitas vezes nem é da marca, né? E aí, a decisão de compra foi toda tomada. Ela já era tomada antes da gôndola, né? Vamos dizer. Mas ela está sendo tomada agora numa caixa preta. Porque a gente mede o tráfego que vem, mas é só pensar no nosso comportamento, né? Quantas vezes você clica para ir do tráfego através do LLM? A gente clica muito pouco. Pelo menos clicamos pouco agora no segundo trimestre de 2026. Se vocês estão vendo isso no futuro, talvez agora vocês passam por piscar de olhos, mas agora é verdade, né? Dito isso, por que você acha que ainda é difícil quando a gente vai falar de modelo? Porque quando você falou exemplos interessantes, mas tem coisas que daria para modelar. Compre em outra loja, a gente pode ver pro sellout, mídia inferida. Mas eu percebo ainda uma certa restrição do pessoal do board, quando a gente vai falar de modelos de mensuração mais estatísticas. Você fala, você não tem o determinístico. É impossível. E aí a gente pode ter um estatístico. Vai ter um erro, vai estar tudo bem. Só que me parece que em alguns momentos, não, mas aí pode ser que esteja errado. Cara, mas a gente tem 0. Né? De 0 a 100%, 70% de acerto tá ótimo. Por que você acha que isso ainda é difícil quando você vai falar de modelos que não são direto assertivos? eu acho que é muito uma questão de alinhamento de expectativa, né? Acho que isso talvez venha de um lugar que me colocando como uma profissional, né, de dados e da parte mais de BI do marketing do que do lado criativo, que às vezes a gente pode muitas vezes complexificar coisas simples. Eu acho que o combinado não sai caro. Se você explica, o board tá lá por um motivo, são pessoas que são extremamente inteligentes, que, né, capazes, que cresceram na carreira. Então, se você explica, fala, olha, aqui eu consigo medir A, B, C, D. Aqui eu vou medir A e B. Eu não consigo chegar nesse nível de detalhe. O que eu tô fazendo para chegar lá? Ou o mercado ainda não existe, mas vamos acompanhando esses KPIs fim. É muito sobre combinar o jogo. E acho que a gente, como profissional de dados, de marketing, a gente precisa ajudar, porque é muito novo para todo mundo, né? Então, e acho que a gente pode capturar muita informação do board também, que a gente pode levar. Gostaria de medir essa métrica. Eles vão falar, putz, mas será que essa é a métrica que vai de fato drivar o business? Não tem alguma outra? Aí você pode discutir, você chega num KPI. Mas acho que é sobre combinar e simplificar. E às vezes a gente não é muito bom nisso. Simplificar é o que todo mundo quer para a vida. E muitas vezes a gente, concordo com você, a gente ainda traz muita complexidade. Nath, a gente tá falando aqui, né, o que é uma empresa que realmente olha para o consumidor no centro e tal. Para empresas que estão fazendo essa transição, digamos, que talvez ainda estejam focadas, seja em produto ou em canal, o que você acha que são os principais pontos para levar em consideração, assim, ou de repente até os principais pontos de ruptura mesmo?
Quando você fala ruptura, assim, quando eu tô… Vou sair de ser uma empresa que está totalmente focada num produto. Então, por exemplo, o time ainda trabalha de, preciso impactar todos os clientes com esse produto aqui, não necessariamente preocupado se é o momento daquele cliente, para de repente começar a falar, não, realmente, a gente quer ser mais customer centric. Então, o que você acha que é importante esses profissionais terem atenção e quais são as coisas que… Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa de produto, você vai ter que abrir mão de repente, querer impactar todos os seus clientes para saber que você pode ter um olhar diferente, que vai ser muito mais assertivo, uma conversão melhor se você ofertar seu produto para o cliente que está mais propenso a comprar e não simplesmente, não sei, tô dando um exemplo. Eu acho que tem uma… Acho que o que dá pra fazer é… Primeiro, quando você tá fazendo esse shift, só de você ter uma pessoa, não sei se 100% dedicada, mas se quer dar esse passo, né, você tem que talvez pegar uma pessoa dedicada para isso. Ela vai ajudar a complementar essa análise. Então, talvez te dando um exemplo. Se você tem lá uma pessoa focada 100% em um produto e uma determinada categoria, e ela quer falar com todo mundo dessa categoria, mas se eu trago na visão do consumidor, olha, a cesta desse consumidor, então tá comprando perfumaria, tá comprando maquiagem e tá comprando um desodorante sem cheiro, um desodorante neutro, assim, que talvez ele nem esteja pensando sobre isso. Aí, o que você traz de insight com isso? Fala, olha, se você quer vender mais, não só o seu produto, mas você quer vender mais como um todo na empresa, existe uma forma da gente fazer uma promoção casada com perfumaria e maquiagem? Que aí você vai trazendo coisas práticas de como é que você consegue gerar mais valor para a empresa como um todo com esse olhar de consumidor. E aí também ser muito, como eu estava falando, direcionado em testes, e aí você testar. Então vamos fazer um teste, vamos ver se isso funciona? Na teoria, olhando aqui o que o consumidor compra, tá fazendo sentido, mas vamos então testar? E aí ver o que isso vai gerando de incremental. Ter uma boa pessoa que olhe para como você tem metodologia de teste. Aí você vai, no caso controle, você vai vendo o que isso influencia. E aí você vai gerando a cultura, aí você vai colocando meta para isso, e aí garantam que tem um lado enorme de construção de base de dados, mas acho que tem muita coisa dentro de uma… Acho que talvez, assim, a gente quer chegar lá, nossa, tudo integrado, todas as bases dos produtos. Tem tanta coisa que dá pra fazer dentro de um único canal, e aí você vai construindo a vontade, a necessidade pra você olhar o todo integrado, que ajuda bastante. Claro, é muito mais fácil quando tem um lugar que fala, não, a gente vai olhar, vai fazer tudo integrado, depois a gente vai vendo. Mas se é numa realidade um pouco mais dura, que você tem que ir um pouquinho mais devagar, eu colocaria assim, né, de ter uma pessoa dedicada, que vai estudar bastante a base, vai começar tendo os insights, olhando assim, priorizando o que tem bastante valor e testando. E aí isso, gente, né, money talks, né? Então assim, mais do que o dado fala, o dinheiro, né, e o resultado de negócio fala muito mais alto também. Então se você vai provando valor de resultado de negócio, isso vem muito mais natural, né? Talvez aí você tenha até um patch, um guia para pensar, por exemplo, na entrada dessas novas tecnologias. Porque tudo que a gente veio falando, obviamente, se o cliente está no centro, o resto tem que estar indicando para ele. Então, tu acabou falando bastante sobre como é que a gente integra os processos, as decisões, principalmente, para as decisões estarem integradas os dados, né? E aí agora a gente vai entrar numa… A gente falou de várias novas tecnologias, óbvio, a maior coqueluche do momento é a IA generativa, que tem uma capacidade também de gerar mais silos. Mas eu gostei da tua visão, se você está criando um ciclo positivo de geração de valor, meio que é mais fácil convencer para que isso não vire um outro ciclo. Não, vamos colocar aqui nesse ciclo. Neste momento ela entra, ela ajuda para isso, tem um caso de sucesso, a gente faz. Mas eu também quero… Calma, porque senão vai desconectar o que é vida do consumidor, a gente tem que trazer para cá. Fica até mais fácil de não deixar… Ou será que eu tô num mundo de poliana, assim, achando que vai ser uma… Eu concordo com você. Eu acho que é claro que fragmenta, acho que fragmenta na visão do que você estava comentando antes, né? Eu tenho mais um canal mais um ponto de contato com esse consumidor, e nesse ponto de contato ele tem um comportamento completamente diferente. Então, isso é o que gera fragmentação. Mas do lado
né, da porta para dentro, a IA e todas essas ferramentas, elas ajudam a gente demais, assim, né, em análise desses dados. Se antes talvez você precisasse de eh, tempo e horas de análise, de estudo para achar alguma coisa, com isso com essas tecnologias você vai muito mais rápido, né, então você consegue girar essa rodinha de teste de geração de valor de forma muito mais simples, né. Nath, tem uma pergunta que às vezes nem sempre a gente faz, né, mas que a gente começou a fazer mais recentemente, que é olhando pra gestão do consumidor futuro, eh, se fosse possível redesenhar uma organização do zero centrada né, com dados integrados, já nascer dessa forma. O que você acha que seria a arquitetura ideal de decisão dessa empresa? Seria uma arquitetura de decisão baseada em fluxos e jornadas do cliente, né, independente de onde ele passa. Então, sei lá, eu tenho a jornada da pessoa que está indo para o Boticário para presentear. Ela é uma jornada, pode passar por vários pontos de contato. Ou é uma jornada de uma determinada categoria. Pode ser também, porque cada categoria vai ter coisas muito diferentes. Dá um exemplo. Perfume é uma categoria que ela é muito sensorial, ela talvez precise mais do mundo físico para você sentir. Apesar de que os tiktokers, eles estão subvertendo essa lógica, né, você tem pessoas muito letradas e falando: "Olha, esse perfume tem notas XYZ", e você quase consegue sentir o perfume da descrição que essas pessoas estão fazendo, né. Perfume árabe que você não sabe o que tá escrito É. e ainda confiando no TikToker. Eu falei: "Isso você não sabe qual é o cheiro, você não sabe qual é a marca e você comprou". Então por isso Então, os sommeliers de perfume. isso que é muito doido. Notas de Não, é uma loucura, assim, eu aprendo com esses caras, né, apesar da gente trabalhar com isso, o jeito que eles falam é muito interessante. Então, sei lá, essa jornada de perfumaria, talvez precise de uma jornada de loja física e uma de loja, né, uma de online. Então, assim, eu Mas acho que eu orientaria. tu tá colocando 2 camadas de jornada, né, porque você pode ter a perfumaria, que é né, a categoria de produto, mas você falou também do motivo de compra, então tem o perfume pra presentear, vai ter o creme pra presentear, Por isso mas tem, sei lá, o pós-barba pra eu usar, né, então que por isso que a gente orientaria por essas grandes jornadas. E acho que também esse é um ponto que a gente precisa ajudar, porque você pode as jornadas elas são tão se eu perguntar para cada um que tá aqui, me fala 10 possíveis jornadas, a gente vai chegar com cada um 10 jornadas diferentes. É possível fazer isso. Então por isso que tá num lugar da gente também, quais são as prioritárias, e aí você vai sofisticando conforme você vai fazendo. Acho que é fatiar o boi. A gente não a gente quer o boi inteiro, né, a gente quer é importante a gente ter a visão de onde você quer chegar, mas conseguir, fatiar para você conseguir chegar lá. Não sei se fez sentido, mas é isso, jornadas e fluxos de consumidor. Não, muito, faz total sentido e é interessante, principalmente quando a gente pensa, tá, começar uma organização do zero, né, dentro de empresas que já têm bastante tempo, você fala, é bem nesse lugar de possibilidades, de que você não tem, de repente, sistemas legados ou de repente cultura, então foi muito legal a forma que você colocou. Sabe uma coisa, Fabi? Acho que tem algo de tudo que a gente falou até agora, porque pra mim, eu vou até deixar aqui um parênteses pra nossa amiga Tarsila que tá sentada lá. Tarsila, esse episódio vale um infográfico, né? Porque isso aqui vai dar ou um checklist, porque o pessoal vai saber como fazer no final. Voltando pra cá, não cortem não, deixa eu cobrar a Tarsila no ar, tá? Voltando aqui pra nossa conversa, eu senti falta agora que ela demonstrou que pode ser o futuro tá, mas de quem é a responsabilidade disso? Então, dessa tua visão nova, baseada então em jornada, as jornadas elas são múltiplas, ela é decisória pelo cliente e você tem que priorizar para colocar. Quem é o responsável? A decisão, então, quem advoga pelo cliente dentro da empresa? Como é que tem que ter uma pessoa dedicada? Isso é do CEO? Quem que é? Acho que é uma agenda de todo mundo e no final se essas jornadas elas são desenhadas e deveriam ser desenhadas a partir do consumidor, né, então isso no mundo ideal estaria mais organicamente, né, embedado e construído, então aí não tem a necessidade de ter uma área de consumidor. Eu acho que esse
seria uma grande visão de futuro. A área de consumidor, ela não ser necessária, porque todo mundo tá olhando para esse mesmo lugar. É quase como respirar, sabe? Você não precisa pensar sobre isso. Você já executa, né? Então, O teu nível máximo de maturidade, você não precisa de uma área. eu acho que não. Não deveria precisar, porque todo mundo tá. E antes da gente começar a isso é gravação, você falou disruptivo, de né? outra. Muito. Isso é muito Isso legal. ia ser muito legal. Eu acabando com o meu próprio emprego, né? Mas. Não, mas tem um ponto legal, né? Até o que falam hoje em dia da própria história da IA, a partir do momento que ela fica invisível. Ou seja, ela faz tão parte de tudo que você não precisa mais de um centro de inovação, entendeu? Porque ela já passa a fazer tudo, dá pra gente pegar em outras camadas também. Antes da gente começar a gravar, você falou um pouco de outras trajetórias suas, que você passou por empresas totalmente diferentes do que o que você diria que foram, pontos super importantes que, por exemplo, a sua trajetória à Google trouxe, pra você como profissional hoje? Acho que a trajetória no Google foi logo no início da minha carreira, né, e ela foi super importante, porque, como você comentou, Fabi, foi uma empresa que ela não nasceu com um legado, né, ela foi construída digitalmente desde o dia zero, né, então, foi muito legal viver num ambiente em que você entende o que são de fato dados extremamente estruturados, acessíveis, uma cultura de bastante transparência e abertura, como é que tem um desenvolvimento de produto digital, né. E aí, quando eu vou pra Electrolux e depois pro Boticário, acho que levar um pouco dessa mentalidade de: "Ah, mas por que o dado talvez aqui não é aberto? Vamos fazer um teste? A gente controla o acesso dessa forma, a gente tem que ser mais inteligente em controlar isso". E, desses fluxos de trabalho, acho que isso foi bastante importante para me ajudar nas outras empresas. Eu acho que o que as outras empresas me trouxeram é muito sobre o que é o mundo real, né, o mundo que a maior parte das empresas que tem legado, foi fundado em 1977 e tem muita coisa que precisa fazer e que precisa evoluir, mas como que tá, como quer fazer, e é a partir do querer fazer, como que as pessoas que têm mais essa mentalidade do digital e da tecnologia ajudam a fazer a transformação. Então eu fico é muito lindo, assim, ver essa trajetória, né, de transformação e de ver, pelo menos eu me motivo muito com isso, né, como é que meu trabalho, o trabalho da minha equipe ajudam a gente era assim, agora a gente é desse outro jeito, né, então, isso me motiva muito e é muito legal de ver, mas aí o que a gente fala da convicção, né, empresas que querem mudar e querem se transformar, nem sempre é rápido, né, porque você tá virando empresas muito grandes, né, mas quando vira, é muito lindo, que tem um poder muito grande de transformação na vida das pessoas. Deixa eu fazer a pergunta da Fabi -1, então, porque eu acho que é muito legal tu falar o que você conseguiu capturar desse ambiente digital e levar pra indústria de manufatura no Brasil. No final do dia, são indústrias que transformam e entregam produtos físicos, é outro mundo. E o contrário, o que deste mundo se tu aprendeu que fala: "Cara, assim, isso daqui eu não aprenderia se eu tivesse uma empresa nativa digital"? Ah, gente, você não aprende que, sei lá, nos rincões do Amapá, você falar de uma forma super, eh, assim, talvez o digital não chega lá. Até chega num 3G muito lento, ou que, né, o Brasil é muito grande, porque o software você vai lá, você aperta um botão, isso naturalmente tá espalhado, né, pra todos os devices. Aqui não, aqui a gente tem que fazer chegar o Malbec lá no Amapá. E quanta tecnologia, quanta coisa precisa acontecer para chegar lá no Chuí, para chegar lá no meio né, em Campo Grande, para chegar numa grande cidade como São Paulo, né, e que tem desafios muito diferentes, né. O cenário competitivo aqui é muito diferente de um cenário competitivo de uma loja do interior, né. Então ver esse Brasilzão real é uma coisa que talvez uma empresa de software não te proporciona, porque é simples você chegar, então e aí você aprender com isso e se encantar com as histórias, né, é muito, muito lindo. A gente fez um programa logo no começo, esse foi no começo, acho que foi antes dos primeiros 20, com o Marcelo Pimenta, lembra, Fabi? Eu ia falar desse, É. boa. O Pimenta, ele tinha acabado de fazer um trabalho com o Sebrae,
e visitar todos os rincões do Brasil, assim. A gente veio pro Marcelo, vamos lá, o que é digital fora de São Paulo? A gente tá começando o podcast, era muito as pessoas em volta da gente, então ele é um podcast muito São Paulo, Faria Lima, agora ainda bem não tá mais restrito a essa bolha, mas, e aí o Marcelo veio trazer, e faz muito coro com o que tu disse, sabe, de vez em quando, cara, o viver digital até o viver digital é muito diferente. É muito É outra coisa, não é usar o celular pra absolutamente tudo. Em São Paulo tu deixa a carteira e sai com o celular. Não, e em outros lugares você não faz isso. E lá no Pará, tem um exemplo bem legal nosso tem a festa do Círio de Nazaré, né, que é uma coisa gigantesca, né, lá no Pará, e a gente tem uma presença regional muito forte. E um dos principais meios de mídia, nesse momento, são os barcos que transitam na cidade. Então o out of home lá é um barco. Aqui em São Paulo, você vai lembrar que tem um out of home barco? Talvez não, né, então… e é isso que é você se conectar com esse cliente, né, porque uma marca como o Boticário, ela é enorme, mas ela pode ter diferentes sotaques, né, e acho que isso também é o que o consumidor espera da gente. Lembrei mais um episódio que vale a pena quem tá ouvindo esse também resgatar, que foi com a Ana da Edux. Porque ela falava muito sobre esse ponto na ponta também, né? A Edux hoje dona da IBMEC, Estácio, etc. E é muito diferente você ter a unidade na Paulista e de repente você ter uma unidade, não sei, numa cidade que é um ponto de apoio que é completamente diferente, e você achar que uma coisa que está funcionando aqui em São Paulo vai simplesmente ser replicada em outra cidade, né? E mesmo em São Paulo, né, tem o centro, tem… Tem. Desculpa. Não, por favor. Acho que a gente vai fazer a mesma pergunta, inclusive. Saúde. Nath, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados também, que é qual é o KPI que não sai da sua mesa, assim, que é uma das primeiras coisas que você fala, eu acordo e é isso daqui que eu tô olhando dentro da área que você lidera. Saúde de base, né, então assim, quantidade de clientes, churn, NPS, então é um conjunto de métricas que me mostram se a gente tá indo no caminho certo com a nossa base de clientes ou não. Vai ficar um gancho, porque vai ter gente que vai falar, eu quero entender o que é saúde de base. Mas daí é outro podcast. É isso, vocês vão ter que me convidar de novo, que passou muito rápido o tempo. Foi muito rápido. Vamos, mais uma pergunta? Dá tempo. Vai lá. Tá, e um recado para liderança que tá começando a fazer essa transformação, de repente, para ter esse olhar para o consumidor, e como liderança, o que você diria, quais seriam, de repente, um recado ou alguma coisa que você falaria para esses líderes que estão nesse processo? Resiliência e geração de valor. Não adianta ficar no longo prazo utópico, tem que materializar o que é valor. Mas também tem que ser resiliente, que às vezes não vão te ouvir. Porque, de novo, não é que as pessoas não querem te ouvir. As pessoas, quando você traz valor, elas sempre vão te ouvir. Mas estão acostumadas da forma como é feito, né? Então, quando você traz um novo ponto de vista, você tem que conquistar o teu lugar na mesa, né? Então, precisa de um pouco de resiliência para isso. Então, resiliência e é isso. E negócio, senão não vai funcionar. Bom. Tarsila, eu posso prometer? Posso? Então, vamos fazer assim? Qual a rede que as pessoas te acompanham? Talvez Instagram e LinkedIn. A gente pode pôr os dois aqui embaixo? Pode. Então, quem gostou do papo, entra aqui, pega no link. Vamos fazer assim, ó. Nós vamos ter um conteúdo daqui estruturado, porque foi mal. Então, chegou até aqui, tá sabendo de antemão, fica acompanhando a gente nas redes, segue a Nath nas redes, e aí na hora que a gente publicar esse conteúdo, a gente publica nas duas redes ao mesmo tempo, vocês porem lá e conseguir ter esse mapa, esse guia, que eu nem sabia que a gente ia conseguir no final, quando eu prometi no começo. Bye, Paula. E Natália, muito obrigado. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada por me receber. É isso. Até a próxima quarta, gente. Valeu. Oi? Obrigado, gente. Muito Obrigado. Gente.